Qual ambiente você já percebeu que estava te enfraquecendo espiritualmente e decidiu deixar? E se essa mensagem está falando com você, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda muito a levar esse alerta a mais pessoas. Bora seguir juntos buscando uma vida mais firme com Deus. É comum a gente se enganar achando que, se um lugar traz prazer, conforto ou diversão, ele é inofensivo. Mas a realidade espiritual é bem diferente. Nem todo ambiente agradável aos sentidos faz bem à alma. E é justamente esse o engano. O inimigo não se apresenta de forma assustadora. Ele age de forma sedutora. Ele cria atmosferas que agradam a carne, que satisfazem o ego, que parecem boas, mas que no fundo estão nos afastando da presença de Deus. Muitos desses lugares não são errados aos olhos do mundo. Ninguém vai te apontar o dedo por estar ali. Pelo contrário, vão te elogiar, vão dizer que você está aproveitando a vida, que é jovem, que precisa se divertir, que isso é normal. Mas o Espírito Santo dentro de você começa a se calar. A voz dele vai ficando mais baixa, e aquilo que antes te incomodava começa a parecer natural. A mente vai se acostumando, o coração vai se endurecendo. Você já percebeu como é fácil entrar num ambiente onde tudo parece perfeito? Música boa, risadas, boa companhia, alegria, e mesmo assim, sair de lá se sentindo vazio? Às vezes você nem sabe explicar, mas sente que perdeu algo. A paz já não é a mesma. O ânimo para orar some. A sede por Deus diminui. Isso não é coincidência. Isso é consequência. Esses lugares que parecem agradáveis demais, muitas vezes são justamente os que mais alimentam a nossa carne, o nosso desejo por prazer imediato, por reconhecimento, por distração, enquanto silenciosamente enfraquecem o nosso espírito. O problema é que o que alimenta a carne geralmente mata a sensibilidade espiritual, e quando a carne governa, o espírito se entristece. Aos poucos, a gente vai se acostumando com um estilo de vida onde Deus é deixado de lado. E quando menos espera, já não sente mais falta dele. O ambiente molda os nossos pensamentos, nossas conversas, nosso comportamento. Por isso é tão importante discernir o que parece bom, mas não é de Deus. Porque nem todo jardim é o Éden, nem todo sorriso é sincero, e nem todo lugar bonito é um lugar seguro para sua alma. Discernimento. Essa é uma palavra que a gente ouve muito na caminhada com Deus, mas que precisa ser vivida na prática. Ter discernimento é saber olhar além do que os olhos veem. É perceber o que está por trás de uma atmosfera, de um convite, de uma roda de conversa. Não é só sobre o lugar em si, é sobre o que aquele ambiente está gerando dentro de você. Tem lugares que parecem até neutros. Não são festas, nem bares, nem lugares escancaradamente errados. Mas também não são lugares onde o Espírito de Deus tem liberdade. São ambientes onde o nome de Jesus é esquecido, onde tudo gira em torno do homem, do sucesso, da aparência, do entretenimento. E a presença de Deus vai ficando como um detalhe, ou nem isso. E o problema não é só o ambiente externo, é o que acontece internamente. Quando você passa muito tempo em lugares onde Deus não é honrado, onde não há temor, sua mente começa a se acostumar. Você começa a ver com naturalidade o que antes te incomodava. A sua tolerância com o pecado aumenta. O seu coração vai se moldando ao padrão do mundo e não percebe. Sabe o que é mais perigoso? É que você ainda se considera cristão, ainda vai à igreja, ainda posta versículos nas redes sociais, mas por dentro já está seco, já não sente mais o que sentia, já não chora mais na presença de Deus como antes, já não ouve mais a voz do Espírito com a mesma clareza. E tudo isso começou com uma escolha, o lugar que você decidiu frequentar. Não é exagero, é realidade espiritual. Onde o Espírito de Deus não reina, outra coisa vai reinar. E normalmente o que reina nesses ambientes é a carne. Os desejos humanos, os impulsos, os sentimentos desenfreados. E quanto mais a carne é alimentada, mais o espírito enfraquece. E quanto mais o espírito enfraquece, mais distante a gente fica da vontade de Deus.
Por isso, mais do que perguntar, tem algo errado nesse lugar? A gente deveria perguntar, Jesus estaria aqui comigo? O Espírito Santo se sentiria à vontade nesse ambiente? Porque se a presença de Deus não cabe nesse espaço, talvez a gente também não devesse caber ali. Agora que a gente entende a importância de discernir os ambientes que frequenta, é hora de falar sobre um dos lugares mais perigosos para a vida espiritual, os locais dominados pela imoralidade. A verdade é que vivemos em uma geração que banalizou o pecado. A imoralidade, principalmente a sexual, foi transformada em entretenimento. Está nas músicas, nas séries, nos aplicativos, nas festas. Tudo parece normal, tudo é moderno, tudo é liberdade. Mas a Bíblia nunca mudou. Deus continua santo e aquilo que ofende a santidade dele continua sendo pecado, mesmo que o mundo diga que é apenas diversão. Esses locais de imoralidade não são perigosos só pelo que acontece neles, mas pelo que eles despertam em nós. Eles estimulam desejos, alimentam fantasias, provocam comparações, atiçam vontades, e uma vez que a mente é alimentada com esse tipo de conteúdo, o coração começa a se inclinar. E o pecado, que parecia distante, começa a parecer acessível, até virar hábito. É por isso que o apóstolo Paulo diz, fujam da imoralidade sexual. 1 Coríntios 6,18. Ele não disse resistam, ele disse fujam, porque existem ambientes que não são para você enfrentar, são para você evitar. Não dá para brincar com fogo achando que não vai se queimar. Não dá para se cercar de tentações o tempo todo e esperar que o coração continue puro. E aqui não estamos falando só de lugares físicos como festas, baladas, motéis ou ambientes onde tudo gira em torno do prazer. Estamos falando também de lugares digitais, redes sociais, sites, vídeos, grupos de conversa, que parecem inofensivos, mas estão cheios de conteúdos que distorcem o valor do corpo, da santidade, da intimidade, do amor verdadeiro. Você percebe como tudo isso contamina a alma? Você percebe como a sua sensibilidade espiritual vai sendo destruída pouco a pouco? Porque quando a imoralidade domina a mente, a presença de Deus se afasta. Ele não divide espaço com o pecado. Ele é santo. Ele é puro. E Ele quer que você viva de maneira diferente, separado, consagrado. Não é sobre ser certinho. É sobre proteger o que há de mais precioso, sua comunhão com Deus. Porque no fim, o prazer do mundo é passageiro. Mas a culpa, a vergonha e o vazio que ele deixa podem durar muito tempo. Outro lugar que Deus nos alerta para evitar são as rodas de escárnio. E talvez você pense, mas eu não estou zombando de ninguém, só estou ali ouvindo, rindo um pouco, me enturmando. Mas a Bíblia é clara. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1:1. E sabe por que isso é tão sério? Porque o escárnio é mais sutil do que parece. Muitas vezes ele vem disfarçado de humor, de piada inocente, de sarcasmo, mas no fundo está zombando da fé, da verdade, da santidade. E quando a gente se acostuma a rir do que é santo, algo começa a se apagar dentro da gente. Quantas vezes você já se viu num ambiente onde falar de Deus era motivo de risada? Onde quem quer viver uma vida reta é tratado como fanático, careta, reprimido. Lugares onde o nome de Jesus é usado em vão, onde a Bíblia é distorcida, onde tudo que é sagrado vira motivo de deboche. Pode parecer só uma conversa, só uma brincadeira, mas isso contamina. Aos poucos, a reverência vai embora. O temor de Deus enfraquece. A coragem de testemunhar diminui. Você começa a se calar para não ser zoado. Começa a rir para não parecer o diferente. Começa a aceitar o ambiente, até fazer parte dele. E o mais grave é que muitas vezes essas rodas não estão só na rua, na escola, no trabalho. Às vezes estão até dentro da igreja, em grupos que se reúnem mais para falar mal dos outros do que para orar. Gente que vive criticando, zombando de quem tenta servir a Deus com sinceridade.
líderes que se acham superiores e se colocam no lugar de juízes. Isso também é escárnio. O escarnecedor não só rejeita a verdade, ele debocha dela. E quando a gente se senta nesse tipo de roda, ainda que em silêncio, a gente concorda. E o Espírito Santo, que é sensível, se entristece. Ele se afasta de ambientes onde a zombaria toma o lugar da adoração, onde o julgamento toma o lugar do amor. Por isso, se você já percebeu que está participando, mesmo sem querer, de conversas que zombam da fé, do Evangelho, de pessoas que estão tentando buscar a Deus, pare, se afaste, não se assente nessa roda, porque quem se senta onde Deus não reina, se levanta longe da presença dele. A vaidade é um veneno que entra suave, mas contamina rápido. Ela não grita, ela sussurra. E o problema é que a gente vive em uma época em que ser vaidoso virou virtude. Mostrar, exibir, competir, buscar aplausos, viver pela imagem, tudo isso é incentivado como se fosse algo normal. E infelizmente muitos cristãos têm se perdido nesses ambientes. Existem lugares, físicos e virtuais, onde tudo gira em torno da aparência. Onde o mais importante é como você se veste, o que você tem, quem você conhece, quantos seguidores você acumulou. É uma cultura de ostentação. Não importa quem você é por dentro, o que vale é o que você consegue mostrar para o mundo. Mas o que isso tem a ver com a vida espiritual? Tudo. Porque onde reina a vaidade, não sobra espaço para a humildade. E sem humildade, não há como se aproximar de Deus. A palavra diz que ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, quando você entra num ambiente que exalta o ego, que cultua a aparência, que valoriza mais o externo do que o interno, você corre o risco de se moldar a isso e se afastar do caráter de Cristo. A vaidade faz a gente esquecer quem somos de verdade. Nos coloca numa vitrine onde temos que estar sempre melhores, sempre no topo, sempre por cima. E isso cansa, porque exige que você viva uma mentira. E quanto mais você tenta impressionar os outros, mais distante fica de quem Deus te chamou para ser. É claro que cuidar da aparência não é pecado. Se vestir bem, se arrumar, trabalhar pelo melhor, isso tudo pode ser feito com equilíbrio. O problema é quando isso vira identidade. Quando você começa a se medir pelo que tem ou pelo que consegue mostrar. Quando a sua autoestima depende da reação dos outros. E pior ainda, é quando você frequenta lugares onde isso é alimentado o tempo todo. Lugares onde quem tem menos é excluído, onde há comparação constante, onde as pessoas são medidas por status. Isso destrói a comunhão. E mais uma vez, entristece o Espírito de Deus. Sabe, Jesus andava com pessoas simples. Ele era cercado por pecadores arrependidos, pescadores, gente comum. E ele nunca se preocupou em ostentar. Pelo contrário, ele se esvaziou, se humilhou, foi servo. Esse é o modelo que devemos seguir. Ambientes de vaidade e ostentação podem parecer inofensivos, até glamourosos, mas muitas vezes são lugares onde Deus não está, onde a alma se perde tentando brilhar sozinha, quando na verdade fomos criados para refletir a luz dele. Nem todo lugar que carrega o nome de Deus realmente o honra. E essa talvez seja uma das advertências mais difíceis de aceitar. Existem ambientes religiosos que afastam as pessoas de Deus, mesmo enquanto falam sobre ele. Infelizmente, alguns ministérios hoje se tornaram palcos. Palcos para homens brilharem, para nomes serem exaltados, para projetos pessoais se tornarem maiores do que o próprio Evangelho. O púlpito virou vitrine, a pregação virou performance, o culto virou evento. E o centro já não é mais Jesus, é o pregador, o cantor, o líder. Não é raro vermos lugares cheios de gente, com uma estrutura impecável, som potente, luzes, palco, mas onde a presença de Deus já não habita. Por quê? Porque ali se prega mais sobre sucesso do que sobre arrependimento.
Se fala mais de conquistas do que de santidade. Se usa a fé como moeda de troca e não como entrega total. E talvez você pense, mas se estão falando de Deus, como pode ser errado? A resposta está na intenção. Deus sonda os corações. Ele vê quando alguém está usando o nome dele para se autopromover. Quando um ministério passa a girar em torno da figura de uma pessoa e não da cruz, ali há perigo, porque a glória que deveria ser de Cristo está sendo desviada. O mais triste é que muita gente entra nesses ambientes buscando transformação, cura, libertação, mas saem de lá mais vazias do que entraram. Por quê? Porque não foram confrontadas com a verdade. Foram apenas entretidas, tocadas na emoção, mas não no espírito. E aqui vale um alerta. Não é porque um lugar tem muitos seguidores, muitos likes, uma estrutura gigante, que ele está debaixo da vontade de Deus. O critério nunca foi popularidade, e sim fidelidade. Jesus disse que muitos fariam milagres em nome dele, mas ele mesmo responderia: nunca os conheci. Se você percebe que está em um ambiente onde a glória é do homem, onde não há temor, onde se manipula a palavra para agradar plateia, cuidado. O nome pode ser igreja, pode ser ministério, pode ter Deus na fachada, mas se não há arrependimento, cruz, verdade, Espírito Santo, então esse lugar não edifica, ele confunde. E quando a confusão entra, a comunhão com Deus enfraquece, porque o foco se desvia. Você começa a buscar bênçãos, cargos, posição, e esquece de buscar o rosto de Deus. E aí, sua fé vira um ciclo vazio. Você canta, ora, se emociona, mas não se transforma. Entre os lugares mais perigosos para a vida espiritual estão os ambientes onde reina a rebeldia. E não estamos falando só de lugares violentos ou declaradamente contra Deus. Muitas vezes, a rebeldia aparece de forma mais sutil, em conversas, em atitudes, em ambientes que parecem libertadores, mas que, na verdade, estão completamente fora da vontade do Senhor. Rebeldia é tudo aquilo que se levanta contra a autoridade estabelecida por Deus. E o problema é que a cultura atual romantiza isso. Siga seu coração. Você é o dono da sua verdade. Ninguém manda em você. Essas frases tão comuns parecem empoderadoras, mas na raiz carregam um espírito de desobediência. E onde esse espírito reina, o Espírito Santo se retira. Ambientes de rebeldia não aceitam correção, rejeitam autoridade, desprezam conselhos e, o pior, se unem. Pessoas rebeldes se atraem, se conectam em ambientes onde todos pensam da mesma forma. Ninguém manda em mim. E ali se cria uma atmosfera de independência, de orgulho, de rejeição à verdade. E isso espiritualmente é extremamente perigoso. Você pode até continuar falando de Deus, mas com o coração endurecido. Você ouve a palavra, mas não deixa ela te confrontar. Você diz que serve a Cristo, mas vive como quem não deve satisfação a ninguém. E esse tipo de ambiente destrói a comunhão, porque a base do relacionamento com Deus é justamente obediência. Lembre-se, foi a rebeldia que tirou Lúcifer do céu, e é a rebeldia que tira muitos cristãos do caminho. Tudo começa com um pensamento: eu sei o que é melhor para mim. Daí vem a desobediência, depois o afastamento. E quando você percebe, já está tão longe que nem sente mais falta da presença de Deus. A rebeldia não se resume a desrespeitar pais, líderes ou autoridades. Ela é uma postura de coração. E o lugar onde ela se alimenta é um lugar onde Deus não reina. Por isso, avalie os ambientes onde você tem andado, as conversas, os grupos, as pessoas que te influenciam. Será que elas estão te aproximando da vontade de Deus ou te afastando? Será que você ainda está com um coração ensinável ou já não aceita mais ser corrigido? Depois de tudo o que vimos, é impossível não parar e refletir sobre onde temos colocado nossos pés, onde temos deixado nossa mente habitar e onde temos permitido que nosso coração se alimente. A verdade
é que Deus não está apenas interessado no que fazemos, mas em quem estamos nos tornando. Cada ambiente que frequentamos, cada conversa que alimentamos, cada espaço que ocupamos, molda um pouco da nossa identidade. E se esses lugares não carregam a presença de Deus, eles estão nos transformando à imagem de algo que não vem dele. Talvez você esteja percebendo agora que anda frequentando alguns desses lugares, não de forma maldosa, talvez só por hábito, por costume, por influência. Mas entenda, Deus está te chamando de volta. Ele te ama tanto que te adverte. Ele corrige a quem ama. E Ele quer te tirar de ambientes que enfraquecem seu espírito, para te colocar em lugares onde sua fé vai crescer, onde seu coração vai arder por Ele de novo. A vida espiritual é sensível. Pequenas concessões abrem grandes brechas. E quando a gente percebe, já estamos vazios, desanimados, frios, confusos e nem sabemos por quê. Mas tudo começou com um lugar, um ambiente, uma escolha. Por isso, o que Deus está dizendo hoje é: vigie onde você anda entrando, onde você tem se assentado, onde você tem ficado confortável. Porque nem todo lugar confortável é lugar seguro. A carne ama os espaços onde pode brilhar, mas o espírito só sobrevive onde Deus reina. E aqui não se trata de legalismo, de regras, de medo. Se trata de relacionamento, de intimidade, de zelo. Quem ama, cuida. E quem ama a Deus, protege a própria vida espiritual, mesmo que isso signifique abrir mão de lugares, pessoas e ambientes que antes pareciam inofensivos. Lembre-se, sua alma tem valor eterno. Não vale a pena perdê-la por lugares passageiros. Agora me responde com sinceridade nos comentários. Você reconhece que tem frequentado algum desses lugares, físicos ou emocionais, que têm enfraquecido sua vida com Deus? Qual desses 5 mais te confrontou hoje? Se esse conteúdo falou com você, não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra. Aqui falamos do que transforma corações. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode acompanhá-lo até a eternidade. Mas antes de conhecer as 5 súplicas, devemos compreender por que a noite é um momento tão sagrado para a alma. Cada dia termina com um suspiro e cada noite começa com uma escolha. Eu me abandono nos braços de Deus ou me perco em meus próprios pensamentos. Para o cristão, a noite não é simplesmente o final de uma jornada. É uma porta espiritual, uma antessala do juízo particular que viveremos algum dia, um momento em que a alma, despida de máscaras e atividades, fica a sós com seu Criador. São João Crisóstomo dizia: a noite é tempo de silêncio e no silêncio fala Deus. Em meio à escuridão, tudo que parecia urgente durante o dia perde força. Os aplausos do mundo silenciam, as distrações se apagam e o único que permanece é o eco da sua consciência. Por que então este momento é tão propício para falar com Deus? Porque a noite revela quem realmente somos quando ninguém mais nos observa, quando o corpo descansa e a alma fica desperta. Deus se aproxima suavemente e sussurra: filho meu, você me deixará entrar esta noite? É por isso que a Igreja nos convida a rezar as completas, a última oração da liturgia das horas, uma prece de exame, rendição e confiança, onde dizemos como o salmista: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver seguro. Salmo 4, 9. Dormir sem orar é dormir sem bênção. É fechar os olhos para o mundo, mas não abri-los para o céu. E não há nada mais perigoso do que uma alma que adormece sem se reconciliar com seu Senhor. Por isso, quando Billy Graham falou dessas 5 súplicas noturnas, não o fez como uma fórmula a mais, mas como um chamado urgente para despertar a alma enquanto o corpo dorme.
Mas antes de conhecê-las, escutemos o que aconteceu a um santo que descobriu o poder de uma única oração feita antes de dormir. São Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja e grande mestre da oração, tinha um hábito inquebrantável. Nunca ia dormir sem antes falar com Deus como um filho fala com seu pai. Uma noite, já idoso e fraco, encontrava-se em sua pequena cela, consumido por dores e cansaço. Era um daqueles dias em que tudo parece pesar mais, até a alma. E, embora suas forças fossem poucas, não quis fechar os olhos sem pronunciar algumas palavras a Deus. Sentou-se em sua cama, pegou seu crucifixo nas mãos, beijou-o com ternura e disse com voz trêmula: Senhor, não te peço saúde, nem descanso, nem consolos. Só te peço que me salves, que não permitas que eu durma longe de ti. Toma-me, limpa-me, perdoa-me e faz comigo o que quiseres. Só não me soltes. Aquela noite São Afonso dormiu profundamente, mas o mais impactante veio depois. Um de seus irmãos redentoristas, que dormia no quarto ao lado, testemunhou anos depois que, no meio da noite, acordou com uma sensação de paz tão profunda que não podia explicar. Quando se aproximou do quarto do santo, encontrou-o dormindo com um leve sorriso e com o crucifixo ainda nas mãos, como se o próprio Cristo o tivesse abraçado em seu sono. Aquela experiência marcou profundamente aquela comunidade e deu origem a um ensinamento que São Afonso deixou escrito mais tarde. Não temas dormir se tens falado com teu Deus, porque ele vela enquanto tu descansas. Esse testemunho não é uma história piedosa para comover. É uma demonstração de uma verdade profunda que muitas vezes esquecemos. A oração antes de dormir tem poder e pode ser o momento mais íntimo do dia com o Senhor. O que São Afonso fez não foi recitar muitas palavras nem buscar consolos emocionais. Simplesmente se rendeu, reconheceu sua pequenez e pediu o que a alma verdadeiramente precisa. E você, como são suas noites? O que diz a Deus antes de dormir? Ou será que você se deita todo dia carregando um fardo que não foi entregue a Ele? No próximo capítulo, vamos refletir sobre o que essa história nos ensina sobre nossa própria vida e descobriremos por que o que pedimos à noite define como despertaremos na alma. A história de São Afonso nos revela algo essencial. A oração noturna não é um simples ritual, é um espelho do coração. Quando você se aproxima de Deus antes de dormir, sem distrações, sem aparências, sem ruído, o faz a partir da sua parte mais autêntica, e o que pede naquele momento diz muito do que você carrega dentro. Se pede forças, é porque está cansado. Se pede consolo, é porque há feridas. Se pede perdão, é porque reconhece sua necessidade de misericórdia. Mas há algo ainda mais profundo. Pedir a Deus o correto transforma não só sua noite, mas sua vida. Muitos se deitam todos os dias pedindo que o amanhã seja melhor, mas não param para pedir o que pode fazer sua alma melhor. A noite é o momento perfeito para fazer um ato de abandono. Como dizia Santa Teresa de Jesus, nada te perturbe, nada te assuste. Quem tem Deus não carece de nada. E, no entanto, vivemos tão cheios de ansiedades, listas pendentes, reclamações não expressas, que ao chegar à noite a alma está inquieta, embora o corpo esteja exausto. A oração noturna, quando verdadeira, não é uma súplica desesperada, mas um ato de entrega confiante. É dizer a Deus: já fiz o que pude, agora entrego-te tudo. Por isso, as 5 súplicas que compartilharemos não são fórmulas automáticas, são caminhos de abertura, são chaves espirituais que Billy Graham iluminou como pontes para a bênção.
Mas antes de revelá-las, é importante nos prepararmos interiormente, porque se você só ouvir as palavras, mas seu coração não se abrir, nada acontecerá. Este é o segredo que muitos esquecem. A bênção imediata que Deus dá nem sempre é visível no instante, mas sempre age na alma disposta. E essa disposição começa com uma pergunta sincera. Estou disposto a deixar que Deus entre na minha noite. Estou pronto para render o que me pesa, o que me fere, o que me impede de descansar. Porque se está, então cada súplica será como uma gota de luz na sua alma. E agora sim chegou o momento mais esperado. No próximo capítulo, revelaremos a primeira das 5 súplicas que Billy Graham nos convida a fazer antes de dormir. E acredite, é muito mais poderosa do que imagina. A primeira súplica revelada por Billy Graham, inspirada em séculos de sabedoria espiritual, é também uma das mais esquecidas em nossas noites agitadas. Uma súplica que, se dita com o coração aberto, abre as portas do verdadeiro descanso. Senhor, purifica minha alma esta noite. Muitos se preocupam em limpar o rosto, as mãos, o corpo antes de dormir. Mas, e a alma? Quando foi a última vez que você a lavou na misericórdia de Deus antes de fechar os olhos? Esta súplica é humilde, simples, mas profundamente transformadora. Não parte do orgulho nem da autossuficiência, mas da consciência de que somos barro que precisa ser lavado pelo amor divino. Santa Faustina Kowalska, apóstola da Divina Misericórdia, escrevia em seu diário: quanto mais reconheço minha miséria, mais se derrama sobre mim a misericórdia de Deus. Dizer ao Senhor: Bidos elibroseis, miseribrosedes, alisa prasoros elizer ao Senhor, vidos misericórdia, bidos e dozes erios. Purifica minha alma esta noite. É abrir a porta ao seu amor curador. É permitir que o Espírito Santo entre e atue como um fogo suave que queima a impureza, o orgulho, a dureza do coração. E não se trata apenas de pecados graves. Trata-se também desses pensamentos que sujam a mente, dessas palavras que ferem sem que percebamos, dessas atitudes egoístas que mancham nossa relação com Deus e com os outros. Esta súplica tem um efeito imediato, porque quando é pronunciada com sinceridade, a alma se dispõe ao perdão. E Deus, que não se deixa vencer em generosidade, responde como um pai que abraça seu filho que volta do caminho. Embora seus pecados sejam como escarlate, ficarão brancos como a neve. Isaías 1:18. Cada noite pode ser um batismo interior, uma oportunidade para renascer um pouco mais puro, um pouco mais livre, um pouco mais santo. E sabe o que acontece quando você faz esta oração com fé? A culpa perde seu poder, a insônia se dissolve, a alma se acalma e o inimigo que ronda buscando corações adormecidos no pecado não pode tocar quem se refugiou na misericórdia de Deus. Muitos santos recomendavam fazer um ato de contrição sincero antes de dormir, não por medo, mas por amor, porque sabiam que a alma que dorme em estado de graça dorme nos braços de Deus. Faça o teste esta noite. Não importa se foi um dia difícil, se você caiu, se sente que não é digno, apenas diga: Senhor, purifica minha alma esta noite. Lava o que está sujo, seca o que está molhado pelas lágrimas, cura o que está ferido, entrego-te tudo e confio no teu amor. Você verá como o descanso que segue não é apenas físico, é um descanso profundo de alma livre, como se um peso invisível tivesse se desprendido de você. E agora que a alma está limpa, o que vem depois? No próximo capítulo conheceremos a segunda súplica revelada por Billy Graham. E esta tem o poder de restaurar o que está quebrado dentro de você.
Às vezes nos deitamos com o corpo limpo, mas com a alma cheia de feridas não cicatrizadas, dores que ninguém vê, palavras que nos marcaram, ausências que continuam ardendo no coração. Por isso, a segunda súplica que Billy Graham nos convida a fazer antes de dormir é esta: Senhor, sara o que ainda dói em mim. Não se trata de remoer o passado para lamentá-lo mais uma vez. Trata-se de permitir que Deus entre onde ainda não o deixamos entrar. Há feridas que não cicatrizam simplesmente com o passar do tempo. Cicatrizam quando as colocamos uma e outra vez no coração de Cristo. Você já percebeu como muitas vezes escondemos nossos sofrimentos até de Deus? Acostumamo-nos à dor como se fosse parte de nós e, sem perceber, vamos endurecendo a alma, nos protegendo até do amor. Mas Deus não força seu interior. Ele toca suavemente, espera, e quando você diz, Senhor, sara o que dói, Ele entra. Billy Graham ensinou que esta súplica tem um poder especial na noite, porque a noite é o lugar do silêncio, da verdade, do encontro interior. Quando o mundo se apaga, a alma fica mais receptiva e é aí que pode começar a verdadeira cura. São João Paulo II dizia: o sofrimento humano alcança sua plenitude interior quando se torna participação do amor redentor de Cristo. E como participar desse amor redentor? Oferecendo o que dói, dizendo a Jesus, como fazia o Padre Pio em suas noites de dor: Senhor, toma minhas feridas e usa-as para o bem das almas. Esta súplica, quando feita com fé, transforma a noite em um altar. Sua cama se torna um lugar sagrado. Seu choro, uma oferenda, seu silêncio, uma oração sem palavras. E então, algo começa a mudar. Nem sempre a dor desaparece imediatamente, mas surge uma nova força, uma paz doce, a certeza de que você não está sozinho, porque Deus nem sempre tira o sofrimento de golpe, mas sempre acompanha quem sofre. Você se atreve esta noite a olhar dentro de si e dizer: Senhor, sara o que ainda dói em mim, toca onde ninguém tocou, entra onde é fechado. Sustenta o que já não posso carregar e faz que, mesmo doendo, minha alma continue confiando. Muitos encontraram cura não em um milagre visível, mas nesta súplica perseverante, noite após noite, até que a ferida se transformou em testemunho. Porque quando você deixa Deus curar suas feridas, elas já não destroem, santificam. E se acha que isso já é profundo, espere para descobrir a terceira súplica. Uma que, quando pronunciada com fé, atrai a proteção invisível de Deus sobre seu lar. Quando o dia termina e a escuridão se espalha, algo em nosso interior busca refúgio. Não é apenas uma necessidade física de descanso, é um anseio da alma de se sentir segura, saber que os seus estão protegidos. E é por isso que a terceira súplica revelada por Billy Graham tem uma força tão especial. Senhor, protege meu lar e os que amo. Vivemos em tempos incertos. As notícias trazem angústia. A sociedade está cheia de barulho e muitas vezes nossas casas, que deveriam ser ninhos de paz, tornam-se lugares de tensão, de silêncios duros, de feridas não ditas. Por isso, ao terminar o dia, elevar esta oração ao céu é um ato de amor profundo e de fé valente. Não se trata só de pedir segurança física, embora também. Trata-se de pedir a Deus que sua presença real e viva habite entre nossas paredes, que o lar se transforme em um santuário, que a graça desça sobre cada quarto, cada pessoa, cada silêncio. A Bíblia nos lembra constantemente como Deus protege os que o invocam. No Salmo 91 lemos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele te livrará do laço do passarinheiro, e essa promessa segue viva.
Cada vez que um pai, uma mãe, um esposo, uma avó se ajoelha e diz com fé: Senhor, protege minha casa. O céu escuta, os anjos se põem em guarda e uma barreira invisível de luz se levanta contra o mal. São Bento sabia disso, por isso abençoava lares, colocava cruzes, orava pelas famílias. Ele entendia que o lar é campo de batalha espiritual e também refúgio de Deus. Billy Graham ensinou que o coração da família é o lugar onde Deus quer reinar e que toda noite deveria terminar com esta súplica de proteção, como quem entrega as chaves da casa ao melhor guardião, o Senhor. Talvez você não tenha o poder de mudar os problemas que vivem seus entes queridos, mas tem o poder de interceder. Sua oração é uma lâmpada acesa na janela da alma. É um escudo invisível que abraça os que você ama, estejam perto ou longe. E se seu lar é lugar de luta, frieza, até indiferença a Deus, esta súplica é ainda mais poderosa, porque abre fissuras nos muros do egoísmo e deixa entrar a luz. Faça esta súplica esta noite. Senhor, protege meu lar, que tua paz reine aqui, que nenhum espírito de discórdia, medo ou escuridão tenha lugar neste lugar. Cerca com tua presença cada pessoa que dorme sob este teto e alcança com tua misericórdia os que amo, mesmo que estejam longe. Deus escuta, Deus age. E enquanto você dorme, Ele vela por você e pelos seus. Mas ainda há mais. A quarta súplica, revelada por Billy Graham, não só trará paz à sua noite, mas ensinará a deixar para trás todo o peso que a alma não deveria carregar. No próximo capítulo você aprenderá a soltar e confiar. Há noites em que o corpo está cansado, mas a mente não para. Deitamos com a alma cheia de pensamentos, coisas que deram errado, palavras não ditas, decisões que não sabemos como tomar. E o mais pesado nem sempre é o que vivemos, mas o que não podemos mudar. Por isso, Billy Graham nos convida, no silêncio profundo da noite, a pronunciar uma das súplicas mais libertadoras. Senhor, ajuda-me a soltar o que não posso controlar. Esta oração não é rendição no sentido humano, não é passividade nem derrota, é o ato mais alto de confiança. É dizer a Deus: Tu sabes mais, Tu vês mais, Tu podes mais. Quantas vezes carregamos culpas que Deus já nos perdoou? Quantas vezes queremos ter o controle de tudo, como se o futuro dependesse só de nossas mãos? E sem perceber, nos enchemos de ansiedade, insônia, de um peso que a alma não foi feita para carregar sozinha. Santa Teresa de Jesus dizia: nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Mas paciência não significa resignação amarga, significa confiança ativa, a certeza de que mesmo quando não entendemos, Deus está agindo. Billy Graham ensina que soltar não é fugir, é orar, confiar e descansar. É entregar a Deus aquela conversa que te inquieta, aquele problema que não pode resolver, aquela relação que dói, aquela preocupação com o amanhã, porque o que não está em suas mãos está nas mãos daquele que nunca falha. Pense nisso. Deus não te pede para carregar tudo. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Esta súplica noturna é como abrir as mãos da alma e deixar cair tudo o que pesa. Senhor, solto meu medo, solto minha necessidade de controlar, solto aquela ferida que não sei como curar, solto o futuro e me entrego a Ti. Sabe o que acontece quando você faz isso toda noite? Seu coração se liberta, a paz começa a visitar você e, embora os problemas não desapareçam, você já não é escravo deles.
É filho de um Deus que vela por você mesmo quando dorme. Quantas vezes, ao soltar, finalmente descobrimos que Deus já estava agindo, mas precisava que abríssemos as mãos para poder enchê-las com sua graça. Esta súplica é como um suspiro da alma, e quando feita com fé, é mais poderosa que 1000 pensamentos. E agora, prepare-se para a quinta e última súplica revelada por Billy Graham. Uma oração que pode mudar não só sua noite, mas também sua eternidade. 5 súplicas, 5 chaves espirituais para fechar o dia e abrir a alma à paz de Deus. 5 frases que não são fórmulas mágicas, mas caminhos de confiança, humildade e fé. Senhor, perdoa-me pelo que fiz e pelo que omiti. Senhor, fica comigo esta noite. Senhor, protege meu lar e os que amo. Senhor, ajuda-me a soltar o que não posso controlar. Senhor, se eu morrer esta noite, recebe-me em tua misericórdia. Sim, essa quinta súplica talvez seja a mais séria, mas não deve nos assustar, porque não é súplica de desespero, mas de esperança. Billy Graham nos lembra que a morte não é o fim para quem vive em Cristo e que dormir cada noite como se fosse a última é viver com a alma desperta. Estas 5 súplicas rezadas com fé antes de dormir podem mudar seu descanso, limpar seu coração, afastar o mal, preparar sua alma para despertar, seja em um novo dia ou na eternidade com Deus. E o mais belo é que cada noite é uma nova oportunidade. Deus nunca se cansa de te ouvir, nunca chega tarde, nunca diz, já é demais. Esta noite, quando apagar a luz, não apague a fé. Feche os olhos, mas abra a alma. E se não souber o que dizer, se as palavras não saírem, faça silêncio. E repita simplesmente, Senhor, me entrego a ti. Tu sabes tudo, tu podes tudo, tu és minha paz. Descanse e que os anjos velem seus sonhos. Que a Virgem Maria cubra sua cama com seu manto e que o próprio Cristo seja seu descanso. Se esta mensagem tocou sua alma, se estas súplicas trouxeram luz à sua noite, inscreva-se neste canal. Aqui cada palavra é uma semente de esperança. Cada vídeo é uma lâmpada para a alma. E se você compartilhar esta mensagem, talvez outro coração encontre a paz que tanto buscava. Deus te abençoe e boa noite no coração daquele que nunca dorme. Ele diz, da mesma forma que foi nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, tendo seus bens em casa, não desça para os levar, e quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esse é o meu texto para esta noite. Lembrai-vos da mulher de Ló. Agora, por que Jesus diria algo assim? Que coisa estranha para ele dizer. Lembrai-vos da mulher de Ló. E então, em 2 Pedro, no 3º capítulo, a Escritura diz, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E você pode perguntar, Billy, você acha que essas coisas vão acontecer? Bem, vamos voltar e estudar o porquê de Jesus ter dito. Lembrai-vos da mulher de Ló. Tudo começou com Abraão. Abraão foi chamado por Deus. Ele era amigo de Deus. Ele foi um grande homem de Deus. Ele era um grande homem de fé. E quando Deus lhe disse certa vez para levar seu único filho Isaque e oferecê-lo no Monte Moriá como sacrifício, Abraão obedeceu. Ele estava prestes a sacrificá-lo quando Deus parou sua mão no ar
no momento em que a faca estava prestes a descer. Deus o estava testando para ver o quanto Abraão realmente amava e obedecia a ele. Abraão viajou por todo o Oriente Médio. Começou em Ur, próximo de onde atualmente ocorreu a guerra entre o Iraque e o Irã. Depois foi para Harã com seu pai, Terá, seguiu para Canaã, desceu ao Egito, retornou a Betel e continuou indo e vindo por todo o Oriente Médio. Ele se tornou muito rico, possuindo grandes rebanhos de gado e ovelhas. Abraão tinha consigo seu sobrinho Ló, e sua esposa se chamava Sara. Mas há um perigo nos bens e na prosperidade. Abraão se tornou rico, e a prosperidade frequentemente traz pobreza espiritual. Abraão cometeu alguns pecados diante do Senhor, mas corrigiu suas falhas, confessou seus erros, e Deus o perdoou. A Escritura diz em Eclesiastes 6, há um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada falta à sua alma. E Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Agora, quem são os ricos? As pessoas que vivem na Europa, na América, no Reino Unido, na Irlanda ou nessa parte do mundo são consideradas ricas, se comparadas com os padrões de muitos outros países. Mesmo que tenhamos roupas para vestir e sapatos para calçar, já somos considerados ricos. E Jesus disse que será muito difícil para uma pessoa rica entrar no céu. Por quê? Por causa de todas as tentações e perigos que a riqueza traz. Agora, Ló também se tornou rico. Abraão era rico e Ló também. Eles decidiram se separar porque seus servos estavam brigando entre si. Abraão disse, Ló, se você quiser ir para a direita, vá, eu irei para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu irei para a direita. Você escolhe. Então, Ló olhou para o vale e viu as bem irrigadas planícies do Jordão. Ele também viu Sodoma, e sua esposa e família provavelmente o incentivaram. Então ele escolheu ir para Sodoma. Sodoma, uma cidade perversa. Imagine tudo o que vem à sua mente quando você pensa em Wall Street, Las Vegas, Soho em Londres, a Reeperbahn em Hamburgo ou o bairro da Luz Vermelha de Amsterdã. Reúna tudo isso em uma só imagem e você terá o que Sodoma era naquela época. Ezequiel, o profeta, certa vez disse, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, o orgulho. Sodoma era muito orgulhosa. Eles excluíram Deus. Estavam orgulhosos de si mesmos e das coisas que haviam feito. E então, diz o texto, estavam cheios de pão e com abundância de ociosidade, tanto ela como suas filhas. Em outras palavras, tinham tudo o que precisavam para viver com lazer e conforto. No entanto, não fortaleceram a mão dos pobres e necessitados. Ignoraram os pobres, os necessitados e os oprimidos do mundo. Muitas vezes, nós também ignoramos os necessitados. Ignoramos pessoas de outras raças. Ignoramos aqueles que sofrem com a fome na África. Ou talvez não os ignoremos completamente, mas não fazemos o suficiente. Não tanto quanto poderíamos fazer. E Deus vai nos responsabilizar por isso. Eles eram altivos e cometeram abominações diante de Deus. Em outras palavras, eram orgulhosos, soberbos, ricos. Tinham tudo, mas negligenciaram os pobres e os oprimidos do mundo. E Deus disse, o julgamento virá. Em Lucas 17, como lemos, como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ouçam isso, assim será. Será como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma. Assim também serão os dias que antecederão a volta de Cristo. Sim, eu acredito que a Bíblia ensina, em mais de 300 lugares no Novo Testamento, que Jesus Cristo voltará. Essa é a esperança que pulsa no coração de todo verdadeiro crente. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Ele está à direita de Deus Pai.
e ele voltará. Agora não me perguntem quando, porque eu não sei. Ele disse aos discípulos: não tentem adivinhar o dia ou a hora. Não especulem. Nós não sabemos, mas ele nos deixou certos sinais. E ao que parece, esses sinais estão se alinhando, talvez pela primeira vez na história, desde que ele os mencionou. Todos os sinais parecem estar presentes, indicando que a vinda do Senhor está próxima. Não sabemos com certeza, mas parece que sim. Porque uma das coisas que ele disse foi que o Oriente Médio estaria em turbulência. Ele falou sobre pestilências. Vejam tudo o que está acontecendo com as pestilências. Ele disse que o mundo inteiro estaria em tumulto. Observem o terrorismo no mundo, os enormes investimentos em armas e exércitos ao redor do globo. Todas essas coisas, ele disse, são sinais de que a vinda do Senhor está próxima. Porque veja, o mundo se destruiria se Deus não interviesse. Mas acredito que a Bíblia ensina que Deus tem outros planos para a humanidade. Eu acredito que Cristo voltará e que o reino de Deus triunfará. E aqueles de nós que conhecem a Cristo e têm o reino de Deus dentro de si, reinaremos com Cristo. Estou ansioso por aquele dia em que ele voltará. Ele disse: 2 estarão numa cama, um será levado e o outro será deixado. 2 podem estar voando em um avião, um será levado e o outro deixado. O caminho para o Armagedom é semelhante ao caminho para a destruição de Sodoma, disse Jesus. Agora observe, eles tinham uma falsa sensação de segurança. Nós também temos uma falsa sensação de segurança. Confiamos em nossa força econômica e em nosso poderio militar. Tudo isso pode desaparecer num instante. Isaías, no capítulo 31, versículo 1, diz: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos e colocam sua esperança em carros de guerra, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Eles não olham para Deus. Nós não buscamos ao Senhor. Confiamos em outras coisas, em nossos dólares e libras, em nosso poder militar. Mas essas coisas não nos salvarão. Precisamos de Deus. Precisamos buscar ao Senhor. É isso que Isaías estava dizendo. Além da falsa sensação de segurança, eles estavam envolvidos em prazeres pecaminosos. Haviam se tornado insaciáveis. Nós também somos assim. E a Bíblia adverte: o triunfo dos ímpios é curto, e a alegria do hipócrita dura apenas um momento. É apenas um momento no tempo. A Bíblia diz em Provérbios 14: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Parece certo seguir por esse caminho, mas o fim é a morte. Deus diz: até mesmo no riso o coração sente dor, e a alegria pode terminar em tristeza. Mesmo quando você ri, às vezes não sente tristeza? E quando você lê os jornais ou assiste ao noticiário, com todos os assassinatos e atrocidades que estão acontecendo, você se pergunta: como isso pode estar acontecendo? A Escritura diz que o povo de Sodoma estava ocupado demais para Deus. Estavam ocupados demais ganhando a vida e desfrutando seus prazeres para dedicar algum tempo a Deus. E assim somos nós. Não damos a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. Deus não exige de nós um sistema legalista, mas Ele exige o primeiro lugar em nossas vidas. Ele quer ser o Senhor que se assenta no trono do seu coração, que controla e governa a sua vida. E foi por isso que Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz e derramar seu sangue, para que os nossos pecados fossem perdoados. Porque veja, o problema do mundo hoje pode ser resumido em uma palavra: pecado. E a Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Somos todos pecadores. Nascemos no pecado. Somos pecadores por escolha e pecadores por prática. E esse pecado nos separa de Deus, de modo que não temos um senso de realização. Não conhecemos o propósito e o significado de nossas vidas. Você pode buscar prazeres e diversões, mas eles não satisfazem. Algo lá no fundo clama por algo mais. Esses prazeres não resolvem o problema do seu lar.
não resolvem o problema do desemprego. Algo está fora de equilíbrio, algo está errado. Eles também eram culpados de idolatria. Idolatria. Esse é o pecado que Deus mais odeia. É também o pecado do mundo ocidental hoje. Na verdade, é o pecado do mundo inteiro. Romanos 1:25 diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas criadas em lugar do Criador. Qualquer coisa em sua vida que ocupe o lugar de Deus, torna-se o seu Deus. Qualquer coisa que domine seus pensamentos e tome mais do seu tempo do que o Deus vivo, torna-se o seu Deus. Além disso, eles também eram culpados de perversão sexual. Uma das últimas direções que uma nação toma antes do julgamento costuma ser essa. Geralmente encontrada em sociedades abastadas. Não relações sexuais normais, mas perversões de vários tipos. Tentativas de encontrar novas maneiras de obter prazer através do sexo. Isso se torna uma ocupação em tempo integral para muitas pessoas. Basta ir a uma banca de revistas hoje e você verá uma infinidade de publicações dedicadas a isso, tentando encontrar algum novo ângulo, alguma nova abordagem. Agora, no meio de tudo isso, em Sodoma, vivia Ló. Ele havia escolhido Sodoma como seu lar, e as Escrituras dizem que ele era infeliz e estava atormentado. O problema de Ló era que ele tinha um pé no reino de Deus e o outro pé num mundo pecaminoso. Ele estava preso entre os dois. Ele não era feliz no mundo pecaminoso e também não era feliz no reino de Deus. E muitos de vocês são assim. Vocês frequentam a igreja, são membros de uma igreja, acreditam em Deus com a cabeça. Às vezes leem a Bíblia e têm uma aparência religiosa. Mas lá no fundo, sabem que seus corações pertencem ao mundo, ao cosmos, a este sistema mundano dominado pelo mal. Muitos de vocês têm uma herança cristã. Seus pais eram cristãos. Vocês aprenderam sobre a Bíblia na escola. Mas agora, vocês são homens ou mulheres do mundo, ou jovens, mas nunca se sentem plenamente satisfeitos com seu relacionamento com Deus. Algo está errado, algo está faltando, algo está perdido. Vocês sabem o que é. Talvez nunca tenham nascido de novo. Talvez nunca tenham realmente recebido Cristo de forma total e completa como seu Senhor e Salvador. E nesta noite, nesta última noite dessa grande missão, esta é a sua noite de fazer esse compromisso. Nós temos esperança em Cristo. Nós temos algo a oferecer às pessoas. Um novo dia, um novo reino, um novo mundo. Um novo mundo está para nascer. Um novo céu e uma nova terra. E nós faremos parte disso porque estamos no seu reino. Jeremias chorou por Jerusalém porque viu que o julgamento estava chegando e ele foi chamado de o profeta chorão. Jesus chorou por Jerusalém 700 anos depois e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quisestes. Agora o julgamento está vindo sobre ti. Deus avisou Sodoma. Ele enviou 2 mensageiros para alertá-los, mas a esposa de Ló não acreditou. Ló acreditou. Os mensageiros alertaram. A esposa de Ló foi avisada: não olhe para trás. Mas ela não creu. Ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, exatamente como tinha sido avisada. A ira de Deus foi derramada sobre Sodoma. A esposa de Ló, assim como Abraão, sabia que isso estava chegando. Abraão orou e disse: Senhor, se encontrares 50 pessoas justas em Sodoma, pouparás a cidade. Deus disse: sim. Abraão perguntou: e se forem 45, e 30, e 20, e 10? E Deus respondeu: sim. Mas não havia nem mesmo 10 pessoas justas, 10 pessoas totalmente comprometidas com Deus. Assim, o julgamento veio. Agora, qual é a lição que aprendemos com essa declaração? Lembrem-se da esposa de Ló. Por que Jesus disse isso? Primeiro, lembre-se de que ela era a esposa do sobrinho de Abraão.
Ela viveu na tenda de Abraão muitas vezes e viu o poder de Deus. E a quem muito é dado, muito será exigido. Em segundo lugar, lembre-se do que um casamento errado pode causar. Ela era uma cananeia, e Deus havia proibido seu povo de se casar com essas tribos pagãs ao redor deles. Quantos homens e mulheres já foram destruídos por casar com a pessoa errada, que os influenciou de forma equivocada? Por isso é tão importante buscar a pessoa que Deus tem para você. Em terceiro lugar, acho que Jesus disse isso para que nos lembremos do pecado dela. Parece um pecado tão pequeno, mas representava algo muito mais profundo. Representava anos de incredulidade. Representava rebeldia contra Deus em muitas ocasiões. Deus, em sua misericórdia, estava dando a ela outra chance. E Deus disse: não olhe para trás, não olhe para Sodoma. Sodoma estava sob o controle do diabo, mas ela não conseguiu evitar. Seu coração ainda estava em Sodoma, mesmo enquanto escapava do julgamento. O pecado dela não parecia tão grande, apenas olhar para trás, mas algo mais profundo dentro dela a fez olhar para trás. E em quarto lugar, lembre-se de que ela estava quase salva. Eles estavam no portão de Zoar, a cidade de refúgio. Naquela época, as cidades de refúgio eram locais onde as pessoas podiam correr caso tivessem cometido um crime, como o homicídio, até que seus casos fossem resolvidos e eles tivessem um julgamento justo. Isso era necessário, porque a justiça muitas vezes era feita com linchamentos ou apedrejamentos instantâneos. Eles estavam bem na entrada de Zoar quando a esposa de Ló olhou para trás. E foi naquele momento que ela se transformou numa estátua de sal. Agora, a Bíblia diz que Agripa, o grande rei, ouviu Paulo pregar e ele quase foi persuadido, mas ele endureceu seu coração. Muitos de vocês estão quase persuadidos de entregar sua vida a Cristo, mas vocês vão arriscar que podem fazer isso sem Ele. Alguns de vocês estão assim. E então, em quinto lugar, lembre-se de que ela foi oferecida salvação. Cristo é o lugar de salvação e refúgio. É na cruz onde Deus derramou o seu amor e onde nossos pecados foram levados por Cristo. Ele se fez pecado por nós, que não conhecíamos pecado. Ele levou os seus pecados e os meus pecados. Ele tomou o meu julgamento. Ele levou o inferno que eu merecia naquela cruz. E quando ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Foi porque Deus não estava olhando para ele. Deus não abandonou seu filho. Ele abandonou o pecado que ele se fez por sua causa. Ele levou o inferno que nós merecíamos. Ela foi oferecida salvação. Ela poderia ter sido salva. Isso era o que estavam tentando fazer, levar ela ao lugar seguro. E então, em sexto lugar, lembre-se de que Deus nunca julga sem avisar. Ele sempre avisa. Tivemos uma inundação, alguns anos atrás, nos Estados Unidos, que matou centenas de pessoas em Johnstown, na Pensilvânia, e eles foram de um lado para o outro no vale, avisando as pessoas de que a barragem tinha uma rachadura e que poderia quebrar a qualquer momento e pedindo para evacuarem. Mas as pessoas não evacuaram. A barragem quebrou uma noite e dezenas de pessoas perderam suas vidas. Mas eles haviam sido avisados. E então, em sétimo lugar, lembre-se de que quando Deus avisa, há perigo em adiar. As Escrituras dizem: prepara-te para encontrar com o teu Deus. Não adie. Quem endurecer o coração, sendo muitas vezes repreendido, será subitamente cortado e sem remédio. Venha a Cristo enquanto você pode. Agora é o tempo aceito. Hoje é o dia da salvação. Eu vou pedir que você fuja para o lugar seguro. O único lugar seguro e seguro em todo esse mundo é na cruz de Cristo e no túmulo aberto. Eu vou pedir que você faça algo que vimos milhares de pessoas fazerem esta semana, aqui neste estádio e em outros auditórios pelo país. Eu vou pedir que você se levante do seu assento.
Centenas de vocês se levantem do seu assento agora e venham ficar em frente a esta plataforma e digam: ao vir, eu quero ter certeza de que meus pecados estão perdoados e que eu vou para o céu. Eu quero ter certeza de que estou no reino de Deus. Levante-se e venha. Centenas de vocês. Ninguém saindo do estádio, por favor. Neste momento santo, enquanto as pessoas já estão vindo aqui em Bramall Lane. Você sabe, na noite em que eu vim a Cristo, eles cantaram 2 músicas e eu vim no último verso da última música. E eu era líder na minha igreja, líder de jovens, e estou feliz que eles esperaram por mim. Nós vamos esperar por você. Deus está falando com você. Há uma voz pequena dentro de você que diz que você deve vir. Você vem. Você que está assistindo em outras partes do mundo, levante-se e muitas pessoas se ajoelham ao lado de seus televisores e fazem seus compromissos. Alguns fazem seu compromisso deitados na cama. Onde quer que você esteja, pode ser em um bar. Recebemos tantas cartas de pessoas que assistem à televisão em um bar e fazem seu compromisso, ou em um quarto de hotel. Se você estiver nos Estados Unidos ou no Canadá, pegue o telefone e ligue para o número na tela da sua televisão e faça esse tremendo compromisso com Cristo. Não deixe essa noite passar sem fazer o seu compromisso. Nós vamos esperar por você de todos os lugares, há muito tempo. Levante-se e venha. Esta é a maior decisão que você tomará em toda a sua vida. Silence wrapped in thread, stitched from pages never read, a breath too light for storms to hear, but loud enough to shatter fear. You saw the cracks beneath my glass, but kissed them like they'd never last. I warned you I was made to break, but you believed what hearts can fake. Porcelain hearts in thunder zones don't learn to bend, they break alone. I've got glass bones and paper skin, a fortress made too thin to win. Folded strength in quiet lines, I disappear where pressure shines. You held me like I wouldn't fall, but I was never whole at all. I wrote my name in morning frost on windows where the years got lost. The sunlight burned it all too soon and left me shadowed by the moon. They called me fragile, called me fake, but never saw the toll it takes to walk on air, to smile through stone, to bloom in dirt that breaks your bones. Not every wound begins with knives. Some echo through unfinished lives. I've got glass bones and paper skin. I bend beneath what lives within.
skin. This isn't weakness, it's design to fracture slow and still look fine. So don't be shocked if I dissolve. I'm not a puzzle you can solve. I've got glass bones and paper skin, but I've survived the fire within. Not all who shatter turn to dust. Some build a throne from broken trust. So if I crack, just let it show. There's strength in what the fracture knows.